Há 40 anos ele vem fazendo arte como ninguém. Suas esculturas gigantescas já ultrapassaram as fronteiras do Brasil e levaram a ser o único potiguar a fazer parte do Guinness Book. Estou falando de Guaraci Gabriel, nosso convidado de hoje no Momento Cultural. Boa tarde, Guaraci, bem-vindo ao programa. Como é que você está? Tudo bem? Bem, sim. Eu estava desejando há muito tempo fazer parte desse programa e agora eu estou me realizando como egocêntrico. Que coisa boa! Vamos contar um pouquinho da história. Você já é uma figura aqui reconhecida não somente aqui, mas eu até diria mundialmente pelos seus trabalhos. Como é que começou tudo isso? Não, eu fico logo feliz por ser uma figura, porque outras pessoas já estão me chamando de desenho animado. Graças a Deus. Eu aceito essa figura, eu fico muito feliz. Que bom, então pronto. Como é que começou a história toda de Guaraci Gabriel, que trouxe até o lugar que você ocupa hoje na cultura aqui do estado? Primeiro, a culpada da minha mãe. Ela que foi a culpada de Ela é tudo? culpada de tudo. Apesar de ter me gerado, eu muito impulsivo quando criança, e tinha uma cristaleira muito bonita, com os cristais do casamento dela, eu queria brincar. Ela disse, não vai dar certo porque você vai quebrar. Então vamos ali, tem umas mulheres loiceiras, fazendo umas panelas, algumas coisas, eu vou levar você lá para você, eu vou fazer uma taça para você. Então ela fez uma taça igual a taça que tinha de cristal, ela fez em terracota. Então pegando aquela terracota, fui me aprofundando, as mulheres sobravam as argilas delas, que eram mais duras, elas selecionavam assim, então pode brincar com essa. Eu comecei a brincar. E comecei a gostar disso, então minha impulsividade todinha, eu jogava lá nesse material. Então eu comecei a fazer o cotidiano da fazenda, sem saber o que estava construindo. Mas eu gostava muito de fazer o cotidiano, os animais, os pássaros, o homem trabalhando. Então pronto, então eu começo aí com esse impulso com a minha mãe. Em seguida, eu começo a estudar. Uma professora, Joana Sabina, uma preta que sabia ler, então pronto, ela era a pessoa mais importante da fazenda, porque ela era preta e sabia ler. Então ela era professora, ia lá em casa me ensinar e ela dizia, Iraci Gabriel, bota esse menino na escola de arte, porque esse menino é um artista. E aquilo ficou gravado na minha mente. Eu passei o ginásio primário, vou estudar no agrícola, interno. Quando chego lá, tem a professora de arte. Então eu já começo a tirar nota 10 sempre por esse lado, né? Então eu vou para Etferne. Quando chego na Etferne, aí encontro Tomé Filgueira, um grande artista, excelente professor de inglês, mas um grande técnico das artes plásticas. Começou a me ensinar. Depois eu vi o Tomé Filgueira. E passando pelo Tomé Filgueira, eu comecei no bidimensional, pintando, e logo em seguida eu saio da tela com tridimensional, vou a Brasília com minha primeira escultura. Isso foi em que ano? O Festival Latino-Americano de Arte foi em 78, primeiro Festival Americano de Arte. E lá eu encontro Cévolo Esmeraldo, do Ceará, um grande escultor. Então ele me deu as primeiras aulas de esculturas efêmeras. Então eu já estava com a escultura de bronze, que é o anjo. Antes de terminar o programa eu vou exibir essa escultura aqui, que é muito linda. Então, aí foi aí que começa a desencadear as coisas. E eu entro num grupo aqui em Natal. Quando eu saio da Etferne, eu vou para um grupo de artes plásticas chamado... A gente cria. Eu vou fazer universidade, me inscrevo.
tinha que fazer um teste de aptidão para as artes plásticas, porque não tinha belas artes na época. Tinha, era educação artística. Então você já tinha que vir meio pronto, né? Então não tinha. Então quando eu fui fazer, eu tinha que ter aptidão para as artes plásticas. E eu não fui reprovado. Então, revoltado, eu criei um grupo mais Sayonara Pinheiro, Silvone. Enovic e o Guaraci Cícero Cunha, a gente criou um grupo de arte chamado Grupo Oxente. E nesse Grupo Oxente a gente começou a viajar pelo país. Brasília, Rio, São Paulo. Então a gente foi tomando experiências da arte contemporânea. Mas quando você fala dessas viagens, eram para exposições ou somente como aprendizado? A gente ia para eventos. Tá. A gente ia para eventos ligados às artes plásticas. E lá nesses eventos a gente apresentava sempre um trabalho. Com o Festival Latino-Americano de Arte, eu fui com esse grupo. Sim, entendi. Fui para a Bienal de São Paulo, a 20ª Bienal de São Paulo, a gente participou, fez um evento paralelo à intervenção. E a partir daí, quais foram os caminhos que Guaraci seguiu? Sayonara viaja, cada um viaja para outros países, eu fui aqui no Brasil. Então eu aqui no Brasil, eu resolvi fazer minha primeira exposição individual, que foi em 94. Mas isso já com metais? Já com metais. Porque a gente fazia intervenções ambientais na rua do Grupo Oxente. Então, quando cada um vai para um lado, eu fico aqui no Brasil e começo a fazer minha primeira exposição individual. Foi na Capitania das Artes, em 1994. Nessa, eu tinha uma intervenção, o pessoal disse, Guaraci Gabriel, de rua, como é que você vai entrar? Eu anarcopunk e tudo, como é que você vai entrar numa galeria? Então eu entro na galeria, quando eu entro na galeria, eu tenho que dar uma satisfação ao meu público, que era punk, rock, que eu era do movimento, então eu tinha que dar uma justificativa. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei uma geladeira, disse, vou trabalhar na minha exposição inversão de valores. Então eu botei uma geladeira em frente à capitania, pedi a Regiane Cardoso, que era a diretora na época, para fazer a foto. Ela autorizou para me fazer no sábado. Eu boto uma geladeira velha em frente, vazia, sem nada dentro. Aí pego o pinguim que está em cima da geladeira, coloco no chão, eu subo em cima da geladeira pelado, sem roupa. Porque eu queria fazer uma inversão de valores. Essa inversão de valores era dizendo que eu estava sem roupa no lugar do pinguim que era frio. Então eu estava entrando na galeria num lugar que não era meu. Isso era justificativo. Então esse foi o cartaz da exposição e foi o primeiro cartaz de um artista plástico do Rio Grande do Norte feito em policromia. Já nessa época, porque antes não existia aqui. E como é que foi recebido isso tudo? Porque assim, um artista nu é meio complicado, né? Como é que foi recebido pela população? Pela polícia, ele foi passando, viu, parou o camburãozinho, lá vem, aí desceu, já foi. Aí eu fiquei nervoso, vendo a polícia assim, se me dá o roupão. Aí eles me deram um roupão, botei o roupão e fiz uma pose de Nero assim em cima. Então eu fiz o convite. Aproveitei e já fiz o convite de Nero. Aí disse, agora se sair, você faz essa nua aqui. Eu disse, não, mas eu tenho autorização para fazer a foto. Aí mostrei a foto de Regiane Cardoso, que tinha me autorizado antes de fazer a foto da exposição, mas não sabia qual era a posição, né? Eles tinham autorização de fazer a foto. Então eles foram embora e graças a Deus... Então tudo levou para você pro lado bom, né? Porque você aproveitou todos os momentos, até a chegada da polícia eu fiz o convite que era com roupão. Senão ninguém ia para a minha exposição. Essa exposição ainda não era as esculturas gigantescas, né? Já era. Eu fiz a maior exposição que eu fiz aquele Cristo, crucifixo com ação em Cristo de escape, que tinha um Cristo feito de 12 metros de altura, um Cristo feito de cano de escape de automóvel. E do lado tinha 2 Brasílias crucificadas também, porque Cristo tinha morrido entre 2 ladrões. Então eu botei 2 Brasílias, carros, porque tanto tinha ladrão na direita como tinha ladrão na esquerda. Então isso aí eu fui jogar pedra em mim tudo, porque o pessoal da direita e da esquerda, todo mundo jogou pedra em mim. Então eu fiquei sem querer do centrão, mas não sou do centrão não. Eu sou da esquerda mesmo.
Mas na hora que eu era rebelde, eu fiz essa Que era, que hoje não é mais, né? Que, por exemplo, assim. tem essa escultura aí, essa aqui, ó, o Cristo aí atrás. Ah, tá. O Cristo feito de cano escape. Aí, então, já foi minha primeira exposição, foi em 94, lá para cá não parei mais. Isso lá na capitania. Mas assim, ali na parte externa da capitania. Não, era na parte interna, agora porque esse Cristo, ele era na Praia do Meio. Eu fiz uma obra lá e tem dentro, que era para não sair da rua. E quando eu faço minha obra da rua, eu faço, geralmente o cálculo que eu faço é de ônibus, porque eu ando muito de ônibus. E o maior público é de ônibus, então eu vou para um ônibus, vejo o local várias vezes onde de tem ônibus, a maior visibilidade. Para me fazer a obra. A gente, é interessante isso, viu? Porque aí você não foca num público, você foca no espaço que as pessoas vão passar ali, não é isso? Exatamente, que é o fluxo de pessoas. Eu trabalho para o povo, entendeu? Não é para mim. Aí você disse que dessa exposição não parou mais, né? Não parei mais. E quando foi que Guaraci ultrapassou as fronteiras aqui do Rio Grande do Norte? Quando eu faço na Ponte de Igapó um trabalho belíssimo, acho que um dos melhores trabalhos que eu fiz foi Jardim Suspenso Potengi. Eram as flores de plástico e de ferro que eu botei na ponte velha, umas flores belíssimas. Então eu deixei aquelas flores, passaram aqui 6, 8, 10 meses, a imprensa local não me valorizou nada. Aí vem uma curadora de Porto Alegre, Leonor Amarante, do Memorial da América Latina, procurando artistas contemporâneos para compor a Bienal do Mercosul. Então me encontram, eu com essa flor, então eu quero uma flor dessa. Eu levo essa flor para Porto Alegre. Essa flor em Porto Alegre, eu levo ela com 17 metros de altura e 6 metros de envergadura. Então já vou criando asa, né? Aí, nessa obra lá tem um detalhe importante dessa obra, muito importante, foi que era muito grande, então eu estava na classe dos artistas de elite. Só tem que, quando o Nelson arrochou mesmo, a inauguração, aí disseram, não vai dar para fazer todas as obras, então vamos selecionar 3 artistas aqui, os mais importantes. Aí me deixaram de fora, botaram de Rio e São Paulo. Então, no meio desse tiroteio assim, eu fiquei muito triste, porque não ia dar para no dia da inauguração com minha obra. Então, fiquei assim meio nervoso, com vontade de chorar, peguei logo uma meia de cachaça. Aí o cara disse, você está triste por quê, Guaraci? Eu disse, porque a minha obra não vai compor. Ele disse, qual sua obra? Essa daí. Essa daí? Então me mostra a identidade, ver se você é Guaraci mesmo, porque desde o começo da obra eu estava misturado com os peão. Ele pensava que eu era um peão também. Aí, essa é sua, eu disse, então vamos fazer ela. Então pegaram uma flor, botaram a flor lá, o engenheiro, o calculista, todo mundo levou, aí, só tem que a inauguração ia ser amanhã. E a cura do concreto era 6 toneladas, não dava para estar pronta na hora. Sim, entendi. Então botaram um guindaste segurando e passaram a noite ainda trabalhando. Para amanhã, no outro dia, soltar a peça. Só tem que não estava bom ainda a cura do concreto. Então, aí deixaram o guindaste segurando. Então minha obra foi muito fotografada porque eu tinha usado um guindaste como um dos elementos da minha escultura. Mas não tinha usado Mas que não era, na verdade, né? Ali foi um acaso. Aí foi um acaso, então ficou muito mais fotografada. Aí a curadora de Cuba, a Ibis Hernandes, viu aquela fotografia toda, o pessoal famoso, e fiquei famoso de uma hora para outra. Então, porque eu tinha a turma do meu lado, né? Os peões todos que estavam construindo. Então, de repente, eu fiquei famoso, então fui para Cuba. Eu levo essa mesma flor para Cuba, que eu tinha colocado essa flor aqui no Rio Grande do Norte. Que ninguém tinha visto dado aí, importância. Rio Grande do Sul, o pessoal já viram, porque tinha um guindaste segurando. Levo para Cuba. Quando chego em Cuba, aí fiz um ano de negociação do local, tudo. Chegando em Cuba, fui proibido de colocar a obra, porque deu o primeiro dia, eu vou 15 dias antes para conhecer a cidade e fazer o trabalho. Então, foi 15 dias. Nesse momento todo, não dava para construir a obra, porque essa obra não saía do papel, não saía, e eu não sabia por quê. Aí um dos artistas de lá, que estava colaborando comigo, falava, disse, Guaraci, sua obra vai sair, porque o pessoal está censurando. Aí mandaram minha obra para 36 quilômetros do foco do evento, então a imprensa não ia ver. Sim, então mandaram, eu fui construir minha obra a 36 quilômetros, o cara passando a reportagem. Quando foi no dia do evento, eu faço uma réplica dela, vou para o evento,
Aí quando vai dar início à 8ª Bienal de Havana, eu já tinha gastado todos os meus dólares, porque a flor era assim, de plástico. Então eu botei 2 dólares americanos aqui, assim, $1 americano aberto, e fazia folha. Então, vestia um vestido de noiva, véu grinalda e saia assim no meio do povo. Quando eu entro no meio do povo, aí o público vai abrindo. Quando o povo vai abrindo, eu continuo andando. Vou subir nos degraus, o segurança abre, eu dou a cada ministro uma flor de $1 americano. Aí foi um rebuliço todo. Aí, por que você está fazendo isso? Eu disse, é um protesto, é a noiva estrangeira. Porque nós, estrangeiros, lá, a gente podia fazer tudo. Sim. E o cubano não podia fazer nada. Então, era um protesto, é a noiva estrangeira. Aí a gente deu uma zoada muito grande. E por que eles não deixaram eu colocar minha obra? Não queria que eu colocasse minha obra lá. Porque os assessores do Fidel leram que eu tinha botado as folhas vermelhas, porque aqui era amarela. E eu botei vermelha para agradar o governo, porque eles vão mudar a cor. Mas só tem quando eu boto vermelha as flores. Nesse local que eu ia botar a flor, tinha acontecido um fato de 3 poetas aí fugindo nos anos dourados lá. Aí o governo, os assessores, prenderam os caras e chegaram a fuzilar os 3 poetas. Então eles pensavam que a minha escultura já tinha outro discurso, não o discurso que eu criei. Não o que você estava dizendo, mas relacionado aos poetas que foram presos. Então foi isso, porque a obra de arte da gente, ela é nossa, tem uma ideia do Guaraci, mas quando eu exponho ela passa a ter uma ideia dela, ela fica adulta, ela tem... Eu sou apenas um condutor de ideias, eu conduzo a ideia, mas a ideia, ela é muito maior do que o meu intelecto. As minhas obras são maiores do que o meu intelecto, eu sou apenas um condutor. Mas de onde... Tá, você é apenas um condutor, mas de onde é que surge todas essas ideias, assim? Porque é uma coisa que não para. Você eu vê acho cada... que é de uma necessidade muito grande que eu tenho de aparecer, de querer ser. E eu me dou a isso. E quando eu faço uma escultura de 24 metros de altura e 50 toneladas, isso me deixa um Zé Ninguém. O meu ego vai lá para baixo. Por quê? Porque para mim girar uma peça dessa, eu não consigo pintar uma peça dessa. Eu não consigo fazer nada só. Então aí é onde eu quebro o ego. Quando eu faço essas coisas gigantes, eu estou quebrando o meu ego, porque você não consegue nada. E nós artistas temos um ego muito inflado. Quando eu vou para a reunião de artistas, vou para um estacionamento, deixo uma carreta do ego e vou sem nada. Sim, porque o ego é muito grande, a questão do ego. Então, essa minha inspiração é do querer fazer, do querer colaborar. Nesse deserto que é a vida, eu quero deixar rastro nessa areia. Mesmo que o vento apague, mas a gente tem que deixar rastro. Quanto mais rastro, melhor. Mas você já deixou com certeza. E minhas obras são apenas alguns rastros minha na terra. Qual foi a primeira obra gigante que você fez? A primeira obra gigante que eu fiz, eu acho que não fui eu, foi minha mãe. Eu ter nascido. Você ter nascido. Mas logo é que eu gosto muito de ter essa ligação com afeto, com o feminino, porque o feminino, eu acho que se existe Deus e o diabo, o homem é o diabo. A mulher é Deus porque cria o mundo. Plenamente, concordo. Porque a mulher cria o ser. E o homem é o diabo nessa relação. Então, pronto, eu tenho uma ligação muito grande afetiva com minha mãe. Eu fiz uma obra grande, foi uma Vênus de Lendorf. A Vênus de Lendorf, ela tem 11 centímetros. Foi encontrada na Baixa Áustria, 25 mil anos antes de Cristo. Uma esfingezinha, que a mulher grava assim, sem cabeça, sem olho, assim, muito bonitinha. Então eu fiz essa obra de 2,70 metros. Isso em Viena, e botei numa parede assim, num prédio, e puxei uma partitura de notas musicais, e com pneu de bicicleta eu botei as notas musicais, e essas notas musicais eu botei o hino nacional brasileiro, as primeiras estrofes. Então, pronto, na inauguração que o pessoal chegava assim, via a Vênus grávida, a clave de sol, então foi a mesma obra. E ela passava assim de um prédio para outro, e quando as pessoas se aproximavam dela, cantava o hino nacional.
Tan, tan, tan. Aí eu me arrepiava, comecei a chorar porque eu não me aguentei, porque eu não sabia que todo mundo na Áustria sabia ler partitura, porque é o berço da música. É uma Mozart, Mas né? pelo amor de Deus. Mozart, porque né? o meu intelecto é freado. Você falou uma coisa aí que eu achei interessante, que quando você colocou as flores lá atrás, naquela ponte velha de Igapó, que ninguém não teve reconhecimento, porque ninguém deu importância, né? E ela chegou numa proporção tão grande que foi bater fora daqui. Me levou fora daqui. Pois é. Ela. Mas Como é que você vê, como é que você viu sua história aqui em Natal, que na sua cidade você na época não foi reconhecido e isso desencadeou uma carreira brilhante para você. Gente, o papagaio quando nasce é muito feio. Tem a cabeçona, tudo feio. De repente ele fica bonito, cheio de verde e amarelo, fica lindo. Todo mundo quer um papagaio em casa depois. Mas é melhor ele voando. Então, pronto, quanto a essa questão, o bom, eu já ganhei prêmio na França, na Áustria, em Cuba, já ganhei prêmio. Mas o melhor prêmio que eu ganhei foi quando eu volto aqui em casa, que tem um reconhecimento do povo da minha casa, da minha família, dos meus irmãos, que meu pai dizia, isso dá arte, isso dá dinheiro. Não é dar dinheiro não, ele dizia isso. E hoje eu sei que eu vivo disso. E como é que é? Eu gosto de dizer uma coisa, que eu não vivo disso. Eu nasci para isso, de fazer essas artes. Entendeu? A sua primeira obra que eu vi sua foi na Via Costeira. Eu morava em Ponta Negra, eu estudava na cidade e eu passava sempre ali. Aí um dia eu estava passando lá e vi aquela coisa, meu Deus do céu, não sabia nem o que era. Era né? o quê? Qual foi a... Eu não me lembro mais. Acho que era o Cristo. Faz muito tempo isso, faz muito tempo. Era o Cristo. Aí depois, com o tempo, foi que eu fui conhecendo e sabendo quem é Guaraci e sabendo um pouco da história de Guaraci. A partir desse momento que você cruzou fronteiras e tudo, como é que você se sente hoje como artista? Ainda tem alguma coisa para fazer? Ainda você acha que você está realizado? Eu acho que não. Acho que nunca a gente está realizado o seguinte. É a maçã. A maçã é linda. Você come. Depois que você come, ela vira uma obra de arte. Vira uma merda. Então pronto. Minhas obras de arte, eu estou fazendo muito lindas. Quando eu termino a obra, ela não é mais linda para mim. Ela já foi. Eu estou querendo fazer a próxima. E a melhor obra, geralmente, é a que eu estou projetando, a que eu estou desenhando, como essa aqui agora. Eu estou desenhando essa obra aqui, que eu estou fazendo uma Guernica no tamanho real. E que as pessoas podem entrar dentro dessa Guernica. Então eu sei que eu estou emocionado. A obra bonita é essa. Geralmente é a próxima obra. Mas não tem nenhuma que lhe marcou assim profundamente? Uma das que você já fez? A que me marcou todas. Todas têm uma história. Todas têm uma história grande. Não tem nenhuma especial? Aquelas, essa foi a... Não tem isso. Para você todas são... Não, porque cada um tem uma história maravilhosa. É tipo Guerra e Paz, por exemplo. Eu fiz uma escultura de 24 metros e 50 toneladas de altura. Quem ia fazer essa obra era o Exército Brasileiro. Eu tinha ido atrás do Exército para eles montar a minha obra, que não tinha nenhum guindaste aqui que montasse. De repente, quando eu vou montando, aí o patrocinador tem o guindaste, eu monto o guindaste. De repente, eu monto o guindaste. Nesse percurso de fazer a obra, eu só com vale transporte no bolso, eu fiquei com cálculo renal, porque não tomava água. E no dia da inauguração, eu estava com a roupa do Papa, que eu mandei fazer, e gemendo, que o Papa estava doente. Assim, ixi, você interpreta muito bem. Não era do rim doendo. Então cada um tem uma história muito barra pesada. E eu vesti essa roupa de Papa, quando eu ia na prefeitura, chegasse Guaraci Gabriel, ninguém abria as portas. Quando chegava lá com a roupa do Papa, disse, o Papa está aí, quer falar com você. Então, quando começava a rir, ia falar com o assessor do prefeito, isso aqui tem parece que eu estava falando. Abria a porta, Abria né? a porta. Então, eu sempre fiz performance antes de fazer os trabalhos. Quando foi nesse Cristo aí, eu vesti de Nero. Eu tinha a coroa de Nero, tudo, mas só tem que a coroa daqui era de um caixão de defunto que tinha um negocinho brilhoso. Aí eu botei aqui, fiz uma coroa, fiz uma roupa, um pano vermelho. E sem fazer. O rei quer falar com o prefeito, com a governadora, Vilma. Cheguei muitas vezes de rei para falar com a governadora e ela me atendia.
Tá vendo? Então o personagem era mais importante do que Guaraci Gabriel. Todas as minhas obras, o personagem, tinha um personagem. Você falou aí da obra Guerra e Paz, e foi essa obra que levou você para o Guinness, não é isso? Eu fiz essa obra com muito sacrifício assim, mas por que eu fiz ela com 24 metros de altura? Não é pelo número não, pessoal. Eu gosto muito, mas não é pelo não. O 24 metros de altura foi porque eu tinha feito o Cristo de 12 metros de altura. Eu disse, minha próxima obra vai ser o dobro desse. Cumpriu. Cumpri. Aí foi uma promessa 24. Foi cumprida. Quando eu faço 24 metros de altura e 50 toneladas, de repente, o Nelson Patriota, o jornalista, viu que estava no Guinness Book. Então, a gente mandou a reportagem para lá e eu entrei no livro dos recordes mundiais. Como foi a sensação de saber que você é o único potiguar? Não, a sensação era simples de ter chegado uma carta no correio, eu olhei assim, não dei importância nenhuma. Sério? Sério. Meu Deus, quantos queriam estar no seu lugar, né? Isso é coisa passada, isso é um sacrifício tão grande que eu fiz para chegar ali, que quando chega não tem o menor valor. Verdade. Porque foi uma luta muito grande, correr a pé, subir de onde, pedir, se humilhar, se exaltar. Ficar triste também, triste, né? Ficar alegre demais, tudo. Só pego... Guaraci, e de onde vem todo esse material? Porque quando você diz uma obra de 24 metros com 50 toneladas, é muita coisa. Muito bem. Isso aí, quer dizer, eu quando começo minha carreira, eu vou numa sucata, escondo ferro. No inverno, que eu estou de férias, para comprar depois quando tivesse dinheiro, mas só tem que a seca bate, o ferro aparece. Aí o dono da sucata vai vender o ferro. Aí o gerente liga para mim e diz, Guaraci, o ferro está aparecendo lá que você escondeu, o cara vai vender. Aí venha falar com o dono, eu fui falar com o dono, gente, olha, eu quero que você, esse ferro aí guarde 3 dias, 1 mês depois que eu venho comprar esse ferro. Para que você quer? Joaquim Patrício de Medeiros. Para que você quer? Aí eu disse, para fazer uma obra de arte. Você fez alguma? Fiz. Traga, eu travei 4 fotozinhas, 3x4. Está aqui. Eu disse, Guaraci, a partir de amanhã você tem o ferro que você quiser aqui, um soldador e 1h30 do soldador, todo dia, às 4 da tarde, você vem para cá, fica 1h30 com o soldador, faça uma exposição, me mostre que você é bom. Eu fiz essa exposição, foi essa mesma exposição em 94 que eu levo para lá, para a Capitania das Artes, foi Joaquim Patrício. Esse Joaquim Patrício viajava, trazia livro, ele montou Guerra e Paz, ele gostava muito de arte, então ele se realizava que ele, por mim, nas artes. Então ele faleceu numa formiga gigante que eu estava fazendo para ele no Ceará. Então ele foi ver essa formiga, aí ele faleceu, teve um desastre. E logo em seguida, agora, os filhos dele, em Mossoró, Emanuel, Patrício e Joaquim Patrício, Joaquim Patrício, eles continuam com a missão do pai. Eles me patrocinam há 40 anos. Então são seus parceiros mesmo, né? E hoje não é mais patrocinador, eu sou um parceiro, porque eu compro ferro a eles, então eu já dou lucro a eles, eles me dão retorno, eles já vendem ferro para me pagar com 6 meses, com 1 ano, mas eu... Nesses dias você está quase sócio. Não vou ser sócio não, porque não é o meu ramo. Guaraci, qual foi... você tem várias obras aqui espalhadas pela cidade de Natal. E a última que eu vi recentemente foi... Que até essa tá aqui atrás, né? A de Pelé. Aqui. Tá aqui atrás, a de Pelé. Como é que surgiu isso? Surgiu a partir Como surgiu essa obra de Pelé foi muito interessante. É o seguinte, eu gosto muito de aparecer, pelo amor de Deus. Estou amando aqui estar na frente das câmeras, porque é uma das coisas que eu nasci foi para isso, para aparecer. Faço tudo para aparecer, só faço essas obras para aparecer e passar uma mensagenzinha para vocês de alguma coisa. Mas o foco principal é inflar o ego. Então eu estou em Cuba. Aí, num evento que eu estou em Cuba, aí de repente diz, Pelé vem a Cuba. Na abertura política, o governo cubano está chamando o time de Pelé, eu esqueci o nome agora, que é o Cosmo, que vai jogar com a seleção cubana e Pelé vem acompanhando. Isso disse numa hora. Na mesma hora eu comecei a projetar um desenho de Pelé para fazer uma obra de Pelé. Aí fiquei naquela expectativa.
O evento era de 4 horas da tarde, 9 horas da manhã eu já estava no local do evento, sem tomar café, que lá é tudo difícil em Cuba. Então fui conversando com as pessoas para me chegar próximo a Pelé. Sim. Porque eu queria aparecer. E eu queria aparecer dizendo, Pelé, ó, estou fazendo uma obra alguma tua. Coisa, né? E entre mortos e feridos, sei que eu fui conseguindo, cheguei para o Pelé e disse, Pelé, estou fazendo essa obra aqui para você. E a gente tem isso registrado, estou fazendo um documentário, tem isso no documentário, Júlio Castro filmou isso. Então, essa negociação, ele disse, já está pronto? Ele disse, está não. Porque eu gosto de homenagear as pessoas vivas. Como eu fiz na Marisqueira, em Porto do Mangue, uma obra excelente. Eu fiz ela tem 86 anos, ela pesca marisco, e eu fiz em frente à casa dela, de 5 metros de altura, e a coisa mais linda do mundo. Então eu fiz Pelé. Então eu fiz o projeto de Pelé lá. E fiz esse projeto nos 75 anos dele, montei, mas não tive condições de montar, montei Mossoró e desmontei de novo. Quando é agora, no aniversário meu, eu ganhei de presente o material, porque é caro. Só tem bem uns 30 mil reais só de material. Nessa escultura dele? Nessa escultura de Pelé. Então o pessoal me patrocinou. Quando eles me patrocinaram, doaram o ferro, então eu doei à comunidade. Nada mais justo. Então eu trouxe para cá, porque eu tenho um campo de futebol, então eu trouxe para cá. E foi bem agora, nesse momento triste, né? Que é da morte que dele. Ele faleceu e que a gente está com a obra aí. E com a morte dele, houve a procura de alguém para essa obra sair de Natal e ir para outro lugar, para homenageá-lo? Houve alguma coisa desse sentido? Acho que o lugar da obra... Não chegou não. Acho que o lugar da obra, eu acho que eu geri essa obra para aqui. Aqui é minha terra, é meu povo. E ela estando aqui, ela está no mundo, porque aqui faz parte do mundo. Aqui o nosso Natal. Se você quer aparecer, apareça dentro da sua casa, porque você está aparecendo para o mundo. Porque a sua casa faz parte do mundo. Você trouxe isso aqui, você disse que... Sim, isso aqui é um passaporte. O que seria isso aqui é um trabalho que eu fiz em Cuba, que cada vez que eu vou a Cuba, eu estava representando 50 anos do governo cubano. Aí o governo cubano me chamou. Eu tenho uns artistas que eram contra o governo cubano, que são meus amigos. Agora, você não vai para 50 anos, se eu vou. Então, eu fui contra meus amigos, que eram artistas, porque eu gosto de aparecer mesmo. E, nesse momento, eu fiz o quê? Eu fiz Guernica. Eu fiz um passaporte intergaláctico e fiz Guernica. E, nesse passaporte intergaláctico, eu estou distribuindo passaporte intergaláctico. Então, eu fazia o quê? Eu levei uma câmera fotográfica, e nessa câmera fotográfica, era instantânea, eu tirava a sua foto. Gente, quando eu estou distribuindo passaporte em Cuba, no governo de 50 anos, todo mundo queria sair de Cuba e ninguém tinha passaporte. Então eu fazia aquelas filas enormes. Então os meus amigos que não queriam que eu fosse para o evento, eram os primeiros que estavam na fila para ganhar passaporte. E eu fiz esse passaporte, esse passaporte é uma obra muito interessante. E esse passaporte eu entrego a algumas pessoas. Eu entreguei ao governo cubano, entreguei a Fidel. E agora, mesmo momento, eu vou entregar a Margarete Menezes, que é a ministra. E parece que ela vai estar aqui. Então eu já estou com dela pronta aqui. Mostra aí. Vamos mostrar para a gente ver? Aqui, ó. Esse é o já está pronto. Já está pronto, estou só aguardando ela chegar. Aí eu assino aqui e dou para a ministra. E aqui tem as perguntas que ela deve responder, que é para o passaporte ficar totalmente com a personalidade dela. E aqui tem o Guernica, que eu estou trabalhando. O Guernica, eu estou fazendo esse Guernica de 3,40 por 7 metros, que é o tamanho oficial do Guernica, de Pablo Picasso. Então eu estou fazendo esse, porque esse trabalho, ele completa 86 anos hoje, esse ano. E a conferência do Rio Potengi é 80 anos. Então eu botei ele como um portal, porque ele já existia quando a conferência aconteceu. Então eu estou levando isso aqui para o evento. Esse vai ser instalado lá na rampa? Vai ser instalado lá na rampa. O trabalho é esse aqui. Eu tenho ele aqui digitalizado, eu passo para você. E me diga uma coisa, qual é o próximo projeto, tirando esse aqui, o próximo projeto de Guaraci Gabriel? O próximo projeto de Guaraci Gabriel, eu quero fazer junto à NASA, porque eles estão pensando em mandar uma nave para lá, para andar lá. Então eu estou pensando em desenhar, fazer um design, um símbolo, desse símbolo aqui, do passaporte intergaláctico. Certo.
falar com a NASA para projetar esse símbolo aqui na borracha do pneu, para esse símbolo ficar lá. Sim, entendi. Agora, para fazer isso, precisa de uma negociação muito grande. Mas isso aí é a forma de passar o tempo, tá entendendo? Porque na vida a gente veio só para morrer. E morrer sentado esperando a morte chegar é chato. Já dizia Raul Seixas, né? É. Então eu espero a morte correndo atrás dela, sabe? Por isso que ela não chega. Eu não chego, eu corro atrás dela, ela está na frente, sempre correndo atrás dela. Por quê? Porque para passar o tempo. Já precisa passar o tempo esperando, é muito chato. A gente nasceu só para morrer. Então eu tenho que fazer alguma coisa para chegar essa hora. Mas tem feito tanto. Sim, mas não chegou ainda, mas ainda vou fazer mais. Até... Tem alguma escultura assim para ser feita, para ser iniciada? Tem, eu estou com um projeto que eu aprovei na lei, dessas leis de incentivo da Fundação Zé Luiz, eu aprovei um projeto na lei. Eu estou botando em 10, estou fazendo 10 oficinas, porque já tem 60 anos, não vai durar aí 120 anos esse corpinho. Então eu estou passando essas minhas ideias para jovens, para pessoas. Tá. Então eu estou fazendo umas oficinas para ver se quando o desaparecimento da figura, fica algumas figurinhas ganhando algum dinheiro. Um discípulo de Guaraci Gabriel. Então eu estou fazendo 10 cidades, fazendo em cada cidade eu chego, faço uma oficina, e nessa oficina eu vou falar com a comunidade, tudo ali, quem é o personagem dali que a gente faz. Sim, entendi. Essa técnica que eu utilizo é uma técnica de... Porque eu já sou um artista jacareta. Então, para mim, ser moderno, contemporâneo, eu colei com jovem. Eu tenho meus filhos jovens, o Felipe Bezerra, o Wendel. Então, eles fazem grafite. Então, eu colei neles para mim acompanhar, ser contemporâneo, ser caretão. Então, eu vi que o stencil, eles usavam stencil para fazer o grafite. Aí eu disse, espera aí, por que eu não pego o stencil como uma obra de arte? Isso aí é um stencil. Não, isso aí é um stencil. Tá. Aí eu fiz um stencil de ferro e transformo na obra de arte. E a nuance da luz é quem dá a cor. Sim, entendi. Os deuses me ajudam a terminar minha obra. Guaraci, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Momento Cultural. Foi muito bom conversar com você. A gente aprende e se diverte também, né? Porque você é uma pessoa altamente divertidíssima. Momento Cultural para você. Para mim, isso é uma eternidade cultural, porque eu estava afim de participar desse programa. Quem quiser conhecer mais sobre Guaraci Gabriel, como é que deve proceder? Você tem redes sociais, telefone? Não, a minha rede social... A mais eloquente é o Google mesmo. Você bota no Google Guaraci Gabriel, eles pesquisaram um bocado de coisa e botar lá. Eu tenho uma rede social, é assim, Guaraci Gabriel Oficial. Tá. É oficial, mas não é tão oficial porque eu não atualizo, eu sou meio desatualizado, mas ainda você tem para não fugir da regra. É para fugir da regra, é para ser bacana. Sim, vai ser bacana. Vão se manter, né? Então atualizado, né? Então é só procurar Guaraci Gabriel no Google e ver todo o trabalho. E também Guaraci Gabriel no Instagram, que aparece. Muito obrigada mais uma vez, sabe, pela sua participação. Obrigado a vocês aí, os técnicos todos. Parabéns, obrigado pela equipe. Momento Cultural vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade e vamos ver um pouco mais da obra de Guaraci Gabriel, que está aqui na cidade de Natal.